tema que caiu para nós aqui hoje para desenvolver foi sobre a piedade. E a piedade, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é continuidade do capítulo 13, no item 17. É capítulo 13, item 17. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E quem trouxe essa mensagem para nós é Miguel, em 1862, Miguel de Montaigne. E ele era filósofo, político, era escritor, e ele escreveu um livro que na época dele, que ele viveu no ano de 1533 a 1592, esse livro dele tem mais de 600 páginas, se não me engano eles dividiram em 2 volumes, e o nome do livro é Ensaios. E foi dado na época para ele, a parte que deram para ele foi de que ele que criou esse gênero cultural de ensaios. Mas ele diz no livro dele, logo no início desse livro dele, ele diz que ele escreveu esse livro para ele. Não era para alcançar um grande público. E se tornou um best-seller. Na internet tem esse livro, quem quiser ler, porque está no início do livro também, que diz que todo mundo que consegue ler esse livro, ele vai se envolvendo nos dizeres, na escrita dele, e não quer parar de ler. E assim, pelo que eu comecei a ler também, realmente parece que é verdade, porque eu não queria parar de ler, mas eu tinha que fazer minha palestra, né? Então parece que é bem interessante mesmo o livro dele. E ele era humanista. Mas essa mensagem que ele deixou para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, foi depois que ele desencarnou, é uma mensagem de 1862, e ele nos trouxe essa mensagem à piedade. Como humanista, então a gente vê que condiz com o que ele era quando ele foi encarnado. Não vou passar essa mensagem aqui para nós, porque eu acho que vale a pena a gente ler essa mensagem na íntegra, que ela é muito bonita, muito assim, instrutiva para o nosso dia a dia. E também ele diz para nós nessa mensagem que a piedade, ela é irmã e precursora da caridade. Então, como ela é precursora, a piedade é uma virtude que faz com que a gente se predisponha, entre em contato com a realidade do sofrimento e da dor. E quando nós entramos em contato com o sofrimento e com a dor, nós nos movimentamos para que façamos o alívio do outro, da dor e do sofrimento do outro, ou a nossa dor e o nosso sofrimento. Quando essa virtude está presente em nós. Porque nós temos a sementinha da virtude, só falta a gente deixar florir, germinar e florir. Então a piedade, ela faz isso, ela faz esse movimento com a gente. A gente entra em contato com o sofrimento e partimos para a ação. E qual é essa ação? A caridade. A caridade é amor. Então a piedade, como diz Miguel, ela é a precursora a piedade é precursora da caridade. O dicionário fala que a piedade é o amor e respeito às coisas religiosas, devoção, religiosidade, compaixão pelo sofrimento alheios, misericórdia. Nós vamos trabalhar a piedade hoje como virtude, né? Nós não vamos trabalhar a piedade como se fosse a nossa fragilidade, quando nós nos colocamos na condição de vitimismo. Então nós vamos trabalhar ela como uma virtude. Então nós vamos trabalhar ela como uma compaixão pelos sofrimentos alheios, quando nós conseguimos desenvolver em nós a misericórdia, que é a bondade, a generosidade, o reconhecimento do sofrer do outro. Quando nós entramos em contato, que até a Shirley falou bem na palestra dela lá, dessa compaixão de entrar em contato, que não você pegar a dor do outro para você, mas você estar ali com ele na sua dor, compreender, mas não pegar e trazer para você como se fosse a sua dor. Então a piedade, Jesus também, ele passou aqui na terra, encarnado,
em carne, para nos exemplificar a piedade. E ele mostrou a piedade para nós em muitos momentos. Quando Pedro negou ele já sabia que isso ia acontecer. E ele avisou que Pedro ia negar ele 3 vezes. Mas ele conviveu com Pedro, com amorosidade, com carinho, com amizade. Judas, ele sabia o que Judas ia fazer com ele. A mulher adúltera, ele sabia o que estava acontecendo com aqueles homens e com aquela mulher. Ele não se isolou daquele convívio social que ele tinha na época. Ele viveu com todos, mesmo sabendo que ele ia ser traído. E para nós a piedade é isso, é a gente desenvolver essa piedade, ser piedoso até com os nossos algozes. Foi isso que Jesus mostrou para nós. Né? Então, com esse movimento, com as pessoas que viveram ao lado dele, tanto que na cruz ele falou assim: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que faz. Então, esse foi um exemplo de Jesus que nós precisamos carregar no nosso coração, porque quando nós temos alguém que não está aceitando as nossas opiniões, as nossas decisões, os nossos comportamentos, o que nós fazemos? A gente se isola, ou isola a pessoa, afasta, não quer mais conversar com ela, mas nós temos que amar as pessoas, não a condição dela. A condição dela é ela estar ali conosco, juntos, para que a gente possa nos melhorarmos. E Jesus nos faz esse convite, então, para que a gente possa ser piedoso. Tanto que ele nos mostra também na caminhada dele, na parte da cura, que ele nunca trouxe para ele o reconhecimento das ações que ele fez. Tanto que quando ele chegava para as pessoas, ele falava assim: o que queres que eu te faça? Então, ele nunca invadia as pessoas, no que as pessoas desejavam da vida deles. A gente pergunta: o que queres que eu te faça? E aí depois, quando ele curava as pessoas que pediam para ele: eu quero ver, eu quero andar, e tudo isso acontecia naquele movimento dele, o que ele fazia? A pessoa agradecia, ele dizia: não, a tua fé te curou. Então ele nunca trouxe esse engrandecimento das obras que aconteceram para ele. Sempre ele colocava o mérito para aquele que o procurou. Então também isso é um convite de Jesus para nós. E a virtude, a piedade é uma virtude que mais nos aproxima dos anjos, é que a mensagem de Miguel Montanha está falando para nós. E ele diz que é o sentimento de enternecimento, comoção que toca a nossa alma. Então, Jung, ele fala para nós que a gente pode ter o domínio da teoria, a gente pode ter o conhecimento da teoria e o domínio da técnica, mas que quando a gente tocar uma alma humana, que a gente seja outra alma humana. Então é isso que ele está querendo dizer, que os nossos sentimentos têm que estar ali para tocar alma com alma. E aí proporciona essa ligação entre um e o outro, entre irmãos, e desperta em nós a compaixão, a simpatia espontânea e desinteressada. Então aí, porque muitas vezes nós fazemos uma boa ação para o outro, e o que nós desejamos? Retorno, agradecimento. Tanto que a gente fala assim: puxa, nem me falou nenhum obrigado pelo que eu fiz. Nós queremos uma gratidão, um obrigado de alguém pelo que nós fazemos. Se a gente não recebe essa gratidão, a gente fica mal, né? Eu fico com raiva da pessoa, puxa, não vou fazer mais. E não, a gente tem que fazer pelas pessoas, fazer com o coração, com a alma, e entender que gratidão nós vamos conseguir mesmo só depois que daqui sairmos. Então, simpatia espontânea e desinteressada com a dor do próximo, e coloca o amor em ação. Então, como eu falei, a piedade, como ela é precursora da caridade, ela nos movimenta para essa ação que é a caridade. E a caridade é o amor.
E a piedade, ela doma o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Quando nós a exercitamos, quando nós procuramos educar a piedade em nós, ela doma essa parte nossa do egoísmo. Então, quando nós ainda nos pegamos sentindo nesse movimento de emoção egoísta ou orgulhosa, é porque ainda nós não estamos com a nossa piedade bem educada. E ela cristaliza quando nós exercitamos a piedade, já estamos com ela bem desenvolvida em nós, ela cristaliza as boas emoções, os bons sentimentos, como o altruísmo, a humildade, singeleza, caridade, beneficência e tantas outras que nós vamos conseguir executar no meio em que nós vivemos. Então a piedade, ela promove o equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito. Então ela alinha essas energias com o universo. E aí traz para nós de volta a saúde. Quando nós exercitamos a piedade, a caridade, nós somos saudáveis, nós temos alegria de viver, nós nos colocamos de novo no caminho evolutivo. E isso Jung fala para nós que é a sincronidade, quando nós temos a nossa energia aliada no universo, os nossos fluidos, eles estão condizentes com o exercício do bem. E quando nós exercitamos a piedade, nós estamos cumprindo com a lei natural, com a lei de Deus. E o que é essa lei? Né? É a única lei verdadeira que nos traz, que nos leva para a felicidade. Que nós almejamos tanta felicidade, para que a gente consiga chegar a essa felicidade que tanto almejamos, que a gente possa seguir as leis divinas, e é o que a gente não consegue a todo momento estar caminhando em conjunto com as leis divinas. A gente sempre dá um esbarro, e esses esbarros que nós colocamos, nós damos, assim como diz a Marilda chegou aqui agora há pouquinho, falou, eu cheguei com as pedrinhas, né, pelo caminho, né, mas cheguei, quer dizer, nas pedrinhas nós podemos esbarrar, ter atitudes boas ou não, vai depender do nosso livre-arbítrio. Né? Quando eu decido pela uma conclusão, pela uma resolução boa, eu estou seguindo a lei divina. Quando eu decido por uma ação não boa, que não vai gerar benefício a ninguém, então eu não estou seguindo a lei de Deus. Eu estou me afastando, aí nós geramos a dor e o sofrimento. Então a piedade também, ela indica o que devemos fazer ou deixar de fazer. E só vamos ser felizes quando dela nos afastarmos. Então, Miguel está querendo dizer para nós que nós precisamos nos educar, exercitar. Isso tem que fazer parte da nossa vida, mas através do quê? Do hábito. Nós precisamos criar hábitos bons. Quando tiver a oportunidade de alguém chegar na minha frente, porque a nossa tarefa aqui na Terra, a cada instante, quando uma pessoa vai chegando perto de você, você pode saber que tem uma tarefa. Né? Nada é por acaso. Nós não vamos encontrar com ninguém aqui na nossa reencarnação se não for uma tarefa. Uma tarefa boa ou uma tarefa ruim. Vai depender do que eu escolher. Então, quem estiver ao meu lado é uma tarefa. Nós viemos juntos para aprender juntos, para viver juntos, para crescer juntos. Nós não estamos aqui por acaso. Como eles dizem ali, nós não estamos aqui a passeio. Nós viemos aqui para trabalhar a nossa educação moral. Então, quando a pessoa chega à minha frente, são minhas pedrinhas, né, Marilda, chegam à minha frente, cabe a nós, a cada um de nós, decidirmos que decisão tomar ali. E essa decisão, ela é crucial, porque ou ela te traz um bem, né, viver, ou ela vai te trazer um peso no corpo, um cansaço, a doença, a tristeza. E o engraçado é que a gente consegue quando, hoje, por exemplo, esse tema piedade, se a gente for pensar, vamos enumerar as nossas qualidades, as nossas virtudes. É difícil a gente relacionar nossas virtudes, mas se a gente pedir para
colocar as nossas não virtudes, nós vamos conseguir relacionar muitas. Porque nós também somos muito tímidos quando nós vamos falar das nossas virtudes. Nós achamos que somos orgulhosos quando nós colocamos as nossas virtudes à mostra. E não pode ser assim. Nós viemos aqui justamente para isso, para deixar que todas as nossas virtudes floresçam, que todas elas germinem. Então, cada um que está ao nosso lado, ele está sendo a nossa oportunidade de sermos melhores e que a nossa virtude reflita, apareça, se mostre e que as nossas sombras, nossas fragilidades, elas se encolham. É para isso que nós estamos aqui. Nós não devemos ter timidez em mostrar quem nós somos nas nossas virtudes. E nem timidez com as nossas fragilidades, porque as pessoas que estão com nós ao nosso lado, elas têm que saber sim quem nós somos e têm que gostar de nós como nós somos, com as nossas fragilidades, com as nossas virtudes, e nós também temos que gostar das pessoas assim, porque é o que Jesus mostrou para nós. Ele passou nessa encarnação toda junto com todas as pessoas que não tinham uma moral ilibada. E ele conviveu com todos e não perdeu as virtudes dele por estar com alguém que não, para nós muitas vezes, nem merecia estar ao lado dele. Tanto que na hora que ele foi, com quem que ele levou na hora? Um ladrão que estava na cruz ao lado dele. Será que nós seríamos capazes de, nesse momento, carregar conosco um ladrão? Um assassino? Que matou um pai, um irmão nosso? Porque Jesus fala que nós somos todos irmãos, e se alguma coisa ele fez com o irmão de Jesus. Será que nós seríamos capazes de levar essa pessoa conosco? Então, a piedade, nós podemos exercitar essa piedade, educar essa piedade. Nós temos assim, vamos chamar assim, uma chave do progresso individual. São técnicas também que a gente pode trazer para a nossa vida, para que a gente possa dominar essa virtude em nós. Primeiro é a instrução. Jesus já dizia para nós que amai-vos e instruí-vos. Então está aí uma técnica que diz: vamos aprender, vamos ler, vamos estudar, vamos nos conhecer, o autoconhecimento. Nós precisamos do conhecimento, do estudo. Quando nós falamos, eu não preciso mais estudar, eu já sei tudo. Não, aí é que você precisa. Porque há um orgulho em você saber que acha tudo. Nós não sabemos nunca tudo. Gente, quando a gente pensa que sabe tudo, sempre aparece uma novidade. Fala, puxa, olha, mais uma novidade na minha vida que eu não conhecia. Então nós precisamos, como Jesus disse, nos instruir. A oração também ela é um instrumento essencial na nossa vida para podermos didaticamente trabalhar a piedade em nós, porque ela melhora o homem, o ser. E como a Shira até falou também da outra vez, cientificamente, tem muitos estudos que estão comprovando que a oração está trazendo até a cura. E aí, quando nós oramos realmente com o coração, os bons espíritos, eles se achegam até nós para nos proteger, para nos dar os caminhos a ser dirigido. É claro que ele não vai influenciar no nosso livre-arbítrio, mas eles vão nos sugerir e nós vamos aceitar ou não. A meditação, sempre estamos falando da meditação. Joana de Ângeles fala muito de meditação. Divaldo fala sobre meditação, né? Através da psicografia dela. Então, a meditação, ela acalma o corpo e a mente. Nós conseguimos ser mais serenos, nós conseguimos trazer para nós uma amorosidade, conseguimos enxergar melhor o nosso mundo. E aí nós conseguimos refletir com mais profundidade a nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui, o que precisamos fazer e o que devemos deixar de fazer. Então, a meditação nos ajuda na solução das nossas dificuldades, dos nossos desafios. A respiração,
ela favorece também a calma e a serenidade. E para ter piedade, nós precisamos da calma e da serenidade, porque nós precisamos estar prontos para escutar o outro, para ouvir o outro. Muitas vezes nós nem precisamos falar nada, muitas vezes as pessoas só estão ali tentando desabafar. Então, o exercício de respiração nos traz essa calma e essa serenidade. O doutor Felipe, ele fala para nós sobre o exercício de respiração, que ele é curativo, ele equilibra as nossas células, no nosso organismo, ou na nossa corrente sanguínea. Então ele pede que a gente respire pelo menos uma vez por dia, 3 vezes. Inspirar, encher o estômago como se fosse um balão, contar até 4 e depois expirar devagarzinho, lentamente, e contar até 4 e voltar de novo a inspirar, expirar, 3 vezes expirar e expirar. Orientação do Dr. Felipe, um médico. Então, se ele pede isso para nós, realmente, porque, bom, quando você está com dor de cabeça, muitas vezes, eu já testei e já vi que isso é verdade, se você faz exercício de respiração, a dor some. Por quê? Você faz a sua corrente sanguínea se movimentar. Alguma coisa acontece no seu interno que ele se movimenta, se oxigena, né? Ele traz o oxigênio para dentro de você e você se movimenta e tudo funciona normalmente. Então, se o médico falou, Joana de Anjos com Divaldo nos diz também que isso é muito bom. Então, nós temos essa técnica também para exercitar a piedade, não só a piedade, né? Outras situações na nossa vida. E a concentração. Concentração, o que é concentração? Muitos de nós vivemos ou no passado ou no futuro. A gente sempre está preocupado com o que aconteceu lá atrás, que fulano fez isso para mim, que fulano fez aquilo, eu sofri, estou ali alimentando aquela parte lá, revivendo aquela parte da minha vida que só me traz sofrimento. Ou no futuro, mas se não acontecer isso, não acontecer aquilo, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar, fico lá, só no futuro. Ele pede para nós nos concentrarmos no nosso presente. É claro que o nosso presente é reflexo do nosso passado e o nosso presente, ele é a construção do nosso futuro. Mas se nós vivermos bem o nosso presente, se concentrarmos no nosso presente, o nosso passado, ele vai ficar no lugar dele, nós vamos conseguir trabalhar as nossas dores, os nossos sofrimentos com mais calma, com mais serenidade, com moderação, vamos entender o que aconteceu, porque a meditação vai trazer isso também, a concentração, e nós vamos também ser bem-sucedidos no futuro, porque estamos executando muito bem o nosso presente. Porque não adianta eu estar aqui trabalhando na minha planilha da minha vida, aqui no presente, mas com meus olhos lá no futuro eu não vou fazer direito, eu vou errar, vai ter erro de cálculo. E esse erro de cálculo vai fazer com que o meu futuro seja incerto. Então eu preciso prestar atenção na minha vida, no meu presente, no agora, já, que ele determina a felicidade ou a nossa infelicidade. Então, quando eu não estou feliz pelo que eles estão dizendo aqui, é porque realmente eu ainda não estou vivendo no presente. Ou eu estou vivendo no passado, vivendo as minhas dores, ou eu estou vivendo lá no futuro, sendo que ainda nem chegou e nem sei se vai chegar, né? Porque nesse momento aqui, a gente pode partir para a nossa terra original e aí nós não vamos nem chegar, mas nós temos que viver bem o nosso presente. Eles pedem isso, que é uma outra ferramenta que eles nos dão. E a reflexão. Nós precisamos passar em revista todas as nossas ações diárias. Todos os dias nós temos que fechar o nosso dia com essa reflexão, para que a gente possa saber aonde nós precisamos aparar arestas para que o amanhã ele possa ver melhor para nós. Então, quando eu for descansar no meu final do dia, que eu possa fazer a reflexão. O Evangelho já nos diz isso. Não sei se está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, mas ele nos fala isso também, para a gente fazer essa reflexão. Então,
É isso, esse estudo ele foi baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e no livro de Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade. É muito bom esse livro. Então nós temos aí ferramentas para trabalhar. A doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, eu admiro muito por isso, porque ele nos dá a oportunidade da gente poder estudar o autoconhecimento. E isso é autoconhecimento que nós vamos fazer. Porque é uma sementinha, é uma virtude que está em sementinha, que ela precisa germinar e florir. E Jesus, ele veio aqui para nos mostrar essa piedade. Então, que a gente possa seguir esse exemplo. Tem uma historinha bem rapidinha, que está quase na hora. Um senhor, um homem, ele foi reencarnar. E ele ia viver, o plano de vida dele era viver aqui na Terra até os 35 anos de idade. E ele ia ficar cego. Num período da vida dele, ele ia ficar cego. Então, era esse o plano dele. Vir até os 35 anos e ia morrer cego. E ele veio, casou a primeira vez, teve 3 filhos. E a esposa dele morreu. Aí ele foi, casou de novo, teve mais 3 filhos e a esposa morreu. Aí o que ele decidiu? Ele não ia mais casar, ele não queria mais e resolveu que ele ia cuidar dessas 6 crianças sozinho. E aí ele foi cuidar dessas crianças, foi trabalhar, foi viver, tratou bem, carinhosamente, foi um bom pai, cuidou dessas crianças. E ele desencarnou. Quando ele chegou lá na espiritualidade, ele se espantou com o plano reencarnatório dele, porque ele falou, mas como? Se eu era para ficar cego e retornar, né, cego, era para morrer cego, né? Aí a espiritualidade explicou para ele que não, que até lá a piedade funciona, porque viu que 6 crianças aqui precisavam dele íntegro, para ele poder trabalhar, conseguir as condições materiais para cuidar de 6 filhos, então que ele recebeu uma moratória por isso. Então, se a espiritualidade trabalha conosco dessa forma, então que a gente possa refletir e ver o que nós podemos fazer da nossa vida para nos tornarmos também piedosos. Sermos piedosos, que é a precursora da caridade. Ela vem antes da caridade. Ela vai nos colocar em ação para a caridade.